Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Tá escrito aqui embaixo inscrever-se, só você apertar ali, que você já vai ser inscrito no meu canal. Deixa o seu like pra poder me ajudar a divulgar o vídeo, tá? Tem um joinha assim aqui embaixo, só você apertar ali. E também, gente, compartilhar nas redes sociais com seus amigos, familiares, pra poder me ajudar a divulgar o canal e o vídeo também. Tá escrito aqui embaixo compartilhar, você copia o link e divulga aí no Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, enfim, nas suas redes sociais aí pra me ajudar. E também, gente, ativa o sininho pra receber meus vídeos sempre em primeira mão. Tem um sininho aqui embaixo, só você apertar ali e aperta em todas pro YouTube te notificar que tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar falando aqui como que foi que eu adquiri a síndrome do pânico, né? Que assim, eu já tenho aqui no canal um vídeo contando sobre minha história com a depressão pós-parto, como as crises de ansiedade, tá? Que eu tinha antes, né? Assim, quando eu tive a Lohane, né? Depois eu melhorei, depois piorei de novo, e assim eu vivo minha vida, gente. Tem época que ataca muito, tem época que ataca menos, né? E, assim, não tem cura, né? Então, assim, tem época que eu preciso, né, me tratar com remédio, tem época que eu já não preciso mais. Então, assim, gente, varia. Não é que eu não preciso mais, né? Eu teria que estar tomando, assim, direto, sabe? Por ano. Só que, gente, eu não consigo. Tem remédio que me deixa muito dopada, muito, sabe, grog. Não consigo ficar tomando. Tem remédio que eu tomo que me deixa muito mole. E a gente que é mãe e dona de casa, a gente não pode ficar mole o dia inteiro. Quem vai ficar mole o dia inteiro dormindo, com sonolência, sabe? Ficar devagar ali, não tem como, gente. Então, tem remédio que realmente não dá pra tomar. Então, que nem hoje em dia eu não tomo remédio, tá? Hoje em dia eu tô bem sem o remédio. Porém, tem sim, gente, dias que eu fico muito cabisbaixa, que eu fico muito tristinha, muito depressiva. Tem dias que eu choro assim do nada, eu fico muito emotiva, qualquer coisinha eu choro. Tem dias que eu tô mais tristinha, mas eu não me deixo, gente, assim, me levar pela tristeza, sabe? Eu não me abato por isso, tá? Eu não fico com aquela tristeza por muito tempo, sabe? Eu tento me animar com as coisas que eu gosto de fazer, eu tento fazer as coisas que eu realmente gosto de fazer pra mim não ficar assim cabisbaixa. Tento fazer o que eu realmente gosto de fazer, eu procuro fazer aquilo que eu gosto nesses dias, nesses momentos que eu tô mais tristinha. Eu busco também ter pensamentos positivos também pra poder me ajudar aí a me recuperar, né? Eu busco aí as coisas assim na internet pra poder me ajudar mesmo a ter mais ânimo aí pra vencer meus dias. Eu procuro também buscar Deus, gente, não é fácil buscar Deus quando você tá assim nesses momentos, mas eu tento orar, tento conversar com Deus, eu tento louvar, ler a Bíblia, escutar uma palavra no YouTube dos pastores, que eu sigo no YouTube. Então eu tento, sabe, mas tem dias que realmente não é fácil quando você não toma remédio. Com remédio já é difícil, gente, sem o remédio pior ainda. Mas assim, eu vou seguir nos meus dias, tá? Então, gente, assim, eu tive um pouco de síndrome do pânico quando eu tive minha filha Lohane, a minha primeira filha, a primogênita, tá? Isso foi há 9 anos atrás, tá? Quando ela nasceu, assim, depois que ela nasceu, que eu tive a depressão pós-parto, eu adquiri também as crises de ansiedade. Eu tinha lá as pernas inquietas, não conseguia nem dormir por conta das minhas pernas inquietas. Era uma crise de ansiedade muito forte. Eu não conseguia dormir, tinha insônia, não conseguia comer. Gente, foi muito difícil. Eu rejeitava muito ela por conta da depressão pós-parto. A gente rejeita muito a criança, né? A depressão pós-parto quando a gente tem o neném, né? A gente rejeita muito a criança, eu chorava muito, me sentia assim muito sozinha, muito triste. Era bem difícil, gente. Aí eu adquiri também, a síndrome do pânico, eu tinha medo de dar comida pra ela. Eu contei isso no vídeo sobre a seletividade alimentar dela, acho que foi o último vídeo que eu postei. Então, gente, eu contei sobre isso lá. Eu tinha medo de dar comida pra ela porque ela rejeitava muita comida, ela chorava muito pra comer. Ela não queria comer e eu acabei adquirindo a síndrome do pânico. Eu comecei a ter medo de dar comida pra ela. E nisso eu acabei me afetando também. Eu tinha medo de comer também, eu tinha medo de... Sabe, gente, eu tinha medo de tudo, né? Esse era o verdadeiro caso, assim, eu tinha medo de tudo. Foi aí que eu busquei me tratar, fui atrás de médicos. Passei com psicólogo, psiquiatra, neurologista. Eu me tratei, né, com remédio aquele clonazepam. Eu tomava ele à noite pra dormir. Foi que me ajudou a dormir. Fez eu voltar a dormir, fez eu voltar a comer, ele fez eu parar de ter crise de ansiedade, aquelas pernas inquietas, ele fez eu melhorar da depressão, não tinha mais depressão. E o que me ajudou também, gente, foi eu trabalhar fora. Eu comecei a trabalhar fora, não tinha mais tanto contato assim com a Lohane, né? Então isso me fez muito bem, né? Porque eu tinha muito pavor, gente, assim, de dar comida pra ela, era muito traumatizante pra mim. Isso me afetou muito a cabeça, então eu ter tido esse tempo, sabe, sem ela foi muito bom. Depois que eu fui mandada embora com 3 meses de experiência, aí eu voltei a ter minha vida normal com ela, já me dava melhor com ela, né? Eu já conseguia lidar melhor com ela.
né? A gente, assim, se tornou mais mãe e filha mesmo, sabe? Depois desse tempo que a gente passou mais, assim, afastado um pouco. Porque não foi fácil, gente. Ela era também muito difícil de lidar. Ela chorava muito quando ia comer, sabe? Traumatizou, acho que eu e ela, gente. Foi muito difícil. Mãe de primeira viagem, ela é autista, né, também. Então, nossa, foi, sabe, uma junção de coisas. Eu não sabia na época que ela era autista, né? Só que ela tinha uns comportamentos mais diferentes, né? Lógico. Então, isso, nossa, gente, foi muito traumatizante pra minha cabeça. Enfim, eu tomei o remédio aí por um tempo, ele começou a melhorar, aí até que eu me curei, assim, me curei, né, entre aspas. Eu meio que sarei nesse tempo aí que eu fui trabalhar e também me tratei com remédio, com os médicos e tudo. Eu melhorei, gente, aí quando eu saí do serviço, ela já ia fazer um ano. Ela tinha uns 10 meses quando eu saí do serviço, né, que eu fui mandada embora. Ela já tinha 10 meses, ia fazer um ano, daí eu me animei em fazer a festa dela de aniversário, né, aí eu, sabe, gente, fui vivendo meus dias melhores, assim, tá, passei vários anos, assim, bem, sabe, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, eu já não tinha mais nenhuma crise, tá, eu tomava o remédio à noite, mas era só ele, só o clonazepam. Eu tomava ele à noite, fiquei, gente, um bom tempo tomando ele, tá? Eu tomei ele até a gravidez da minha filha do meio, a Lawane, que hoje tem 5 anos. Aí quando eu descobri que estava grávida dela, eu diminui muito assim, a quantidade do remédio, que eu tomava um inteiro à noite. Aí quando eu descobri que eu estava grávida, o médico falou que não era para mim tomar, mas também não podia tirar drasticamente, senão ia me afetar muito. Porque você fica, tipo, dependente do remédio, né? Então você não pode tirar de uma vez, é como se fosse uma droga. Se tira de uma vez, seu corpo sente falta. Então foi diminuindo, gente, foi diminuindo aos poucos. Eu comecei a tomar, tipo, 3 pedacinhos dele ao invés de um inteiro. Depois diminuí pra metade, né, que daí é 2 pedacinhos, né, metade de um comprimido. Depois eu diminuí pra 1/3, né, que era só um quadradinho de comprimido, menos da metade. Aí quando chegou lá pro final da gravidez dela, lá pelos 6, 7 meses, que eu tirei ele completamente. E meu corpo, gente, foi sentindo bastante. Eu comecei a ter, tipo assim, crise de abstinência, eu tinha dor de cabeça constantemente, porque sentia falta do remédio, né, gente? Eu comecei a ter um pouquinho, gente, de crise de ansiedade, né, quando eu tirei o remédio, um pouquinho, assim, de depressão, mas era bem pouco, gente. Comecei a sentir, né, gente, os efeitos. Um pouco de depressão, um pouco de crise de ansiedade, mas eu não tinha mais síndrome do pânico, né? Aí, quando ela nasceu, a Laura nasceu, eu comecei a ter mais, gente, um pouco mais de crise de ansiedade, sabe? Eu não conseguia muito comer mais direito, depois que ela nasceu, né, assim que ela nasceu, eu comecei a sentir mais os efeitos, assim, gente, mas eu não quis voltar a tomar remédio, porque eu ia amamentar ela, eu queria muito amamentar ela, porque ela não amamentei há pouco tempo, então a Laura quis amamentar ela, eu tinha esse desejo no meu coração de amamentar ela, então eu amamentei ela por muito tempo, foi o tempo que eu consegui, gente, porque foi cada vez mais piorando a depressão e a ansiedade, sabe? Né, era mais a depressão mesmo que tava começando a pegar mais depois que eu tive ela. Aí comecei, né, assim, eu fui empurrando, sabe, gente, até onde deu. Quando ela fez 8 meses, eu continuei amamentando ela. Aí quando eu passei na médica, que eu falei, né, que eu não tava aguentando mais, gente, as crises estavam demais. Aí eu passei na médica, a Lawane tava com 8 meses, a médica me passou o tratamento para depressão, e aí eu fui, tirei ela do peito pra eu poder me tratar, porque eu tinha medo de amamentar tomando remédio forte, né. Então eu acabei tirando ela do peito, né? Nossa, pra mim foi bem difícil, gente. Eu nunca queria, assim, sabe, parar de amamentar antes de um ano, pelo menos. Eu sempre quis amamentar pelo menos um ano, mas não consegui, infelizmente. Aí eu tirei ela do peito pra mim começar a me tratar. Aí eu comecei a dar uma melhorada aos poucos, né? Era outro remédio, gente. Eu já tomei tantos remédios, gente, de depressão na minha vida, que vocês fazem ideia. Mas aí eu fui me tratando, eu tomei, se não me engano, acho que foi o citalopram. Se não me engano, foi esse que é pra depressão, né? Aí, aos poucos eu fui melhorando, gente, fui melhorando. Mas ainda assim, gente, eu sentia assim muita tristeza ainda, mesmo com o remédio. Eu não conseguia nem limpar minha casa, gente. Eu limpava assim de vez em quando, sabe? Era muito difícil, porque quando os bebês são muito pequenos, eles exigem muito da gente. Então aquela exigência muito grande acabava me desanimando. Então eu acabava nem fazendo nada em casa, sabe? Nem ânimo pra cozinhar não tinha ânimo pra nada, gente. Minha filha sempre ficava me chamando só pra me dar atenção pra ela. Então era muito difícil, gente. Qualquer coisa me desanimava. E assim foi se passando os anos, né? Eu naquela tristeza, eu tomava o remédio, mas parecia que não adiantava muito. A médica às vezes aumentava a dose do remédio também, se não me engano ela chegou a aumentar a dose. E quando ela viu que não fez efeito, ela trocou por outro, que eu não me lembro mais o nome. Mas com o passar do tempo, eu sempre fui, gente, trocando remédio. Eu tomei uns par dele, é diferente.
Aí tá, gente, quando eu engravidei da Melissa, a Lawane tinha 2 anos e 7 meses, só que eu não sabia da gravidez, né? Fui descobrir só com 3 meses de gravidez. Aí quando a Lawane tava com 2 anos e 11 meses, quase 2 anos, não. Não, ela tava com quase 2 anos e 10 meses, foi aí que eu descobri a gravidez. Aí que eu comecei a piorar, gente, um pouco mais da depressão, da ansiedade. Nessa época, gente, eu já não tava mais tomando remédio direito mesmo. Tomava lá de vez em quando me dava crise, eu já tava bem relaxada com o remédio, porque eu já queria parar de tomar mesmo, aí quando eu descobri que tava grávida, aí que eu parei de tomar mesmo, né, eu tomei nos 3 primeiros meses de lá de vez em quando, né, que eu já tava parando de tomar. Quando eu descobri a gravidez, eu parei de tomar porque eu tinha medo, porque esse remédio ele faz mal, né, pro neném quando você tá grávida, então eu tinha muito medo de fazer mal pra ela. Que eu vi, né, gente, eu pesquisei, eu vi lá que o bebê poderia nascer azul, roxo, por conta do efeito do remédio, poderia dar problemas assim que ele nascesse, poderia até mesmo ir pra UTI. Era bem forte, gente, esse remédio que eu tava tomando, era bem forte. Não o citalopram, tá? O outro, que eu estava tomando nesses últimos anos. Então eu fiquei com muito medo, gente, fiquei muito trauma. Até a médica ficou meio assim quando eu contei que eu tava grávida, eu tava tomando remédio sem saber que tava grávida. E ela falou, nossa, é perigoso nesse remédio, mas graças a Deus, gente, ela nasceu bem, com saúde, inteligente que só, arteira, que, nossa, hoje em dia ela tem 2 anos e 7 meses, né, minha neném, e ela é muito esperta, gente, muito esperta mesmo, mais esperta do que minhas 3 filhas, ela super se desenvolveu, ela não nasceu com nada, não foi proteína, não ficou na incubadora, não deu problema nenhum nela, gente, ela nasceu ótima, gordinha, saudável, tudo de bom. Então, gente, continuando, eu falo demais, gente, relevem, tá? Eu gosto de falar, gosto de conversar, então me desculpem por isso. Mas vamos lá. Quando, assim, na semana que minha neném ia nascer, meu marido começou com sintomas lá da doença que ele teve, né? Se vocês assistiram aquele vídeo que eu postei sobre, acho que um momento mais difícil da minha vida, quando era esse vídeo, eu postei há 2 anos atrás, vocês vão ver, né, sobre nossa história aqui, né? Eu contei lá o que aconteceu com ele. Aí na semana que ela nasceu, começou a ter aqueles sintomas lá que eu já falei no vídeo. Se vocês quiserem saber mais, gente, só ir lá nesse vídeo que eu falo lá. Foi um momento muito difícil da minha vida. Aí quando ela nasceu, eu queria começar a piorar, né? Quando ela tava com 2 meses e meio, ele acabou indo lá fazer aquela cirurgia, né? Ficou bem debilitado. Ele passou vários dias lá em Jaú, né? Enfim, gente, vocês já sabem da história, quem assistiu o vídeo. Então, foi bem complicado, né? Aí, por conta de tudo isso, gente, eu comecei a piorar. Comecei a piorar da depressão, até mesmo, gente, por causa do porpério ali, do pós-parto. Já comecei a piorar da depressão, da ansiedade, a falta, assim, de sono, gente, assim, a falta de sono, assim, eu não conseguia dormir por conta do neném, acordava muito de madrugada pra mamar, e a Melissa mamava demais, ela mamava a cada 1 hora, ou até mesmo menos, gente, ela mamava muito, ela ficava, tipo, se colocasse ela no peito, ela ficava mais de 1 hora, gente, no peito, até 2 horas no peito, ela não saía do meu peito. Isso me deixava exausta demais, eu queria amamentar ela por 1 ano, mas não consegui, por conta desse problema de saúde que eu tive, né? Eu tive que começar a tomar remédio, gente, com 2 meses de vida dela, eu tive que tirar ela do peito, felizmente, pra mim começar a tratar. Comecei a tomar remédio, porque, gente, comecei a ter muita crise por causa do meu marido doente. Então, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, gente. Eu não conseguia chegar perto de ninguém, sério, eu não conseguia chegar perto de ninguém. Eu não conseguia, gente, nem sair na rua. Eu tinha medo de sair na rua, tinha medo de chegar perto das pessoas. Se alguém chegasse perto de mim pra conversar comigo, gente, sério, até vizinho. Me dava falta de ar, me dava náusea, assim, eu ficava com o estômago embrulhado. Eu ficava muito nervosa, gente, sabe quando você ficava assim, muito aflita? Eu tinha pavor, gente, sério, eu tinha pavor de qualquer pessoa chegar perto de mim. Tinha pavor de qualquer pessoa falar comigo. Isso já começou um pouquinho na gravidez, gente, a síndrome do pânico, mas não tava desse jeito. Quando meu marido ficou doente, eu fiquei pior, muito pior, que foi a época da pandemia, né, em 2020. Que foi o ano que eu engravidei, eu tive ela no final de 2020 para 2021. Aí a gente começou a ficar muito pior, não conseguia sair, não conseguia conversar com ninguém. Eu mal conseguia comer, gente, eu emagreci demais. Hoje eu tô magra, né, mas emagreci mais ainda. Gente, foi muito difícil. Meu marido ficou muito doente, eu só fiquei piorando. Foi aí que eu comecei a tomar o remédio. Então os sintomas eram esses, gente. Tinha medo de sair na rua, tinha medo de conversar com as pessoas, tinha medo de alguém chegar perto de mim. Me faltava ar, tinha muita falta de ar, muito pânico, assim, era um pânico, gente, muito grande que eu sentia. Eu não sei explicar, gente, é um pavor, sabe quando você tem muito medo de uma coisa? Era isso que eu sentia. Me dava falta de ar, me dava muita náusea, nossa, era horrível, gente. Sério mesmo, era muito ruim a sensação. Me dava tremedeira, meu coração palpitava mesmo, me dava muita tremedeira. Às vezes eu tinha que sair com a neném no colo e com as minhas 2 filhas, porque meu marido não tava junto ali comigo.
Eu passava perrengue, gente. Parecia que eu ia ter um treco, um troço. Era horrível. Então foi assim, gente, que eu descobri a síndrome do pânico. Sobre depressão e ansiedade, eu já tenho aquele vídeo, né, no canal que fala basicamente a mesma coisa do que é, assim, do que eu sinto e sentia, né? Também a mesma coisa, gente. Ter crise de ansiedade, a depressão assim que eu tenho hoje em dia é muito sem tristeza, muito choro, né? Quando ataca a crise, me dá assim, muito nervoso, sabe? Acho que antigamente eu tinha até pior, tinha crise de ansiedade. Hoje em dia eu não tenho mais aquelas pernas inquietas, sabe? Às vezes eu fico assim com ansiedade com alguma coisa assim, da crise assim, que eu fico muito ansiosa. Mas não é sempre, sabe? Eu não tenho mais tanta. E a síndrome do pânico também, graças a Deus, já tá bem controlada depois que eu tratei. Eu tratei por um ano, mais ou menos, com remédio assim, certinho, seguido. Aí depois eu comecei a desandar de novo, eu tomava lá de vez em quando, como me dava crise. Hoje eu não tomo mais, gente, tem meses que eu não tomo mais, eu tô bem assim. Eu consigo chegar perto das pessoas, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo sair na rua. Eu consigo, gente, fazer qualquer coisa assim na rua. Antes eu não conseguia nem ir no mercado, gente, fazer uma compra. Não conseguia, me dava muito pavor. Hoje em dia, às vezes, de vez em quando, me dá um pouco de síndrome do pânico, sim, que eu tenho medo de sair, que eu tenho medo de ir em certo lugar, que eu tenho medo de conversar com certa pessoa, de ficar em público. Às vezes ainda me dá um pouquinho de síndrome do pânico, mas não é tanto que eu tinha antes, tá? E depressão, gente, depende do momento, depende do dia. Me dá um pouco mesmo de tristeza, de crise de choro, mas graças a Deus já tá bem controlado. Se eu sentir necessidade um dia de voltar a tomar remédio, voltar a passar no médico, eu passo sim, com certeza. Já passei muito tempo em psiquiatra, em psicólogo, em neurologista. E se eu precisar um dia passar de novo, eu passo, com certeza, gente. Então foi assim que eu descobri, foi assim que eu passei no médico, né, para ter o diagnóstico. Então foi assim, gente, que eu tive a certeza, tá? Que eu tive, né, fora esses sintomas que eu senti, tá? Então, se você estiver também passando por isso, me deixa aqui nos comentários, tá? Se você já passou por isso ou está passando por isso, tá? Deixa aqui nos comentários. E também, gente, me dê sugestões de vídeo também sobre o que vocês querem ver aqui no canal, tá? Obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijão!